Mais uma bomba no caso Marielle. Agora, depois que encontrou os mandantes, vai ter muita coisa para investigar sobre por que essa investigação demorou tanto. A polícia já fala aí em abrir investigações sobre mais de 100 assassinatos que aconteceram no Rio de Janeiro e que ficaram sem solução. Todos assassinatos de pessoas que eram rivais de milicianos, que eram contra milicianos ou que eram ligadas a milícias. E aí foram mortas provavelmente por milicianos rivais. Todos os assassinatos aí no Rio de Janeiro e que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era chefiada pelo Rivaldo Barbosa, não investigou. A polícia descobriu que ele recebia 300 mil por mês de propina para não investigar nada, para deixasse ali que quem quisesse matar alguém pudesse simplesmente matar. Agora, a mamata acabou, o Rivaldo Barbosa está preso. Lembremos, o Rivaldo Barbosa foi indicado para o cargo pelo General Braga Neto. O General Braga Neto foi avisado que ele tinha um patrimônio, o Rivaldo Barbosa, muito acima do seu salário. É raro, né? Você vê um policial civil que ganha lá seus 15, 20 mil por mês e o cara aparece de Porsche. Aí você fala, pô, peraí, como é que o cara tem um carro que custa 30 salários dele? Pois bem, para o Braga Neto, normal. Olha, eu vou ficar eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer quando começarem a investigar a vida financeira do Braga Neto. Que o Braga Neto está envolvido em tanta coisa errada que, olha, vai ficar bem feio para ele. Falo mais, os problemas aí de golpe de Estado são os menores que o Braga Neto tem hoje, viu? Se ele não dorme hoje, não é nem por causa do negócio de golpe de Estado, não. É do que a Polícia Federal vai descobrir nessas inúmeras investigações. Vai ser feita uma devassa na Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí, em tudo que aconteceu aí durante o governo Bolsonaro e durante a gestão do Braga Neto como interventor. Lembremos, o Michel Temer fez a intervenção na Polícia Federal, o seu ministro da Justiça nomeou o Braga Neto como interventor. A partir daquele momento, o que aconteceu era o seguinte, o governador do Rio de Janeiro tinha um governador, mas quem comandava a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, chefe da Polícia Militar e Civil, era o Braga Neto. Ele era o chefe. Isso é uma intervenção, tá? Intervenção é assim, ó, não tem mais... o governador do estado não manda mais na polícia, quem vai mandar é o governo federal. Aliás, o Lula poderia fazer uma intervenção na polícia, mas o que dizem é o seguinte, a coisa tá tão feia lá que nem adianta intervenção. A polícia do Rio de Janeiro tinha que fechar e abrir outra. É esse o nível que a coisa tá, tem que se fazer uma limpa antes. Para ser fácil era isso, fecha e abre outra. Mas, como não tem como fazer isso, a Polícia Federal vai atrás de todos os corruptos. Então, um pânico enorme. Esse pessoal tá se articulando para cima e para baixo para tentar manter aí a mamata, manter o estado paralelo que tem no Rio de Janeiro. E aí, eis que chega o ex-governador Wilson Witzel, que era aliado do Bolsonaro, e diz o seguinte, ele solta uma bomba no portal Metrópolis. Ele diz o seguinte, olha, a polícia já sabia quem eram os assassinos da Marielle em 2018, tá? Já se sabia disso em 2018. E não prenderam o Rony Lessa porque ele era vizinho do Bolsonaro e isso ia prejudicar o Bolsonaro na eleição. Ele ensinou isso aí, o Witzel, eu vou te mostrar o áudio dele, vou também ler o que ele disse, e aí você vê, peraí, como assim? Porque o Witzel diz o seguinte, em novembro, lembremos, o Witzel ganhou para governador com os votos dos bolsonaristas, apoiado pelo Bolsonaro. Ele tinha número 17, ele era do mesmo partido do Bolsonaro. O Witzel disse que em novembro, quando já estava eleito, novembro de 2018, antes até do Bolsonaro assumir a presidência, ele, como governador eleito, fez a pergunta sobre o caso Marielle. E que aí, o que foi que os interventores, ou seja, o pessoal do Braga Neto, disse para o Wilson Witzel? Já se sabe quem são os assassinos da Marielle, mas só no ano que vem que eles serão presos. Aí o Witzel achou estranho, papo. Você sabe que é um assassino e não prende por quê? Como tem muita politicagem, ele diz aí que ficou ok. E aí depois, quando ele assumiu, prenderam os assassinos. E aí ele diz que a partir do momento em que prenderam os assassinos, o Bolsonaro passou aí para cima dele e se tornou inimigo número 1 dele. Eu lembro aí da linha do tempo, o Witzel também, ó, a gente pode falar, caramba, Thiago, olha só o que ele tá falando, mas tem uma coisinha aí, tá? O Witzel prenderam os assassinos da Marielle, foi em março de 2019, 2 semanas depois o Witzel falou que queria ser presidente da República. O Bolsonaro ficou uma fera. Aí o Witzel demorou um tempão para falar, não, só depois do Bolsonaro que eu quero. Até aí já tinha desandado a maionese da relação dele com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, e principalmente o Carlos Bolsonaro, já queriam a caveira do Witzel. Pode ser também que tenha sido o fato da prisão dos assassinos da Marielle, sendo que um era vizinho do Bolsonaro. Pode ser? Pode, porque não... foram presos, logo depois teve essa fala do Witzel, e a reação do Bolsonaro também veio algumas semanas depois.
Então pode ser que a reação do Bolsonaro de começar a criticar o Witzel, falar que ele era traidor e tudo mais, do gabinete do ódio de passar a criticá-lo e tudo mais, tenha vindo por causa do que aconteceu semanas antes? Pode, mas até aí. Pois bem, agora eu vou te mostrar aqui o áudio dele, o jornalista do Metrópolis gravou até o áudio para ninguém falar, nossa, não tem como, essa acusação aí é muito grave, não sei o que. Não, tem áudio. Vamos lá, com vocês, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Não tem aqui a legenda, só aqui o áudio. Então vamos lá. Witzel. Vocês têm, eles me disseram, nós já temos informações de 2 executores. Mas por que vocês não pediram a previsão deles ainda? E o Lessa morava no condomínio do presidente, do candidato. Você imagina se essa informação é divulgada, se eles são presos nas vésperas da eleição? O matador da Marielle Franco, morador e vizinho do principal candidato da oposição à presidência da República. Como é que você acha que essa informação cairia naquele momento? Você acha que o Braga Neto, então, ali na frente da intervenção, ele segurou estrategicamente a informação sobre os executores de Marielle? Paulo Capello, eu não posso afirmar que ele segurou, porque eu não tenho essa informação. Mas tem todos os indícios ali, tanto é que o Braga Neto era a pessoa que o Bolsonaro mais... É a pessoa que o Bolsonaro, não sei hoje, mas era a pessoa que o Bolsonaro mais confiava, tanto é que o Bolsonaro não confiava no Mourão. O Bolsonaro não queria mais o Mourão como vice e ele falou, eu tenho que ter um vice que eu sei que nunca vai me dar um golpe porque tá comigo, haja o que houver. Ou como diria o Bolsonaro, haja o que hajar. E aí ele escolheu o Braga Neto como vice, que aliás foi o maior erro daí da vida do Bolsonaro, porque se ele não escolhesse o Braga Neto como vice, ele teria conseguido dar o golpe de Estado. Já falei aqui algumas vezes, o Braga Neto estaria no Ministério da Defesa e o golpista bandido general Paulo Sérgio seria o chefe do Exército e o Paulo Sérgio é golpista. Como o Braga Neto foi promovido aí a vice, que na verdade não é um cargo, na verdade o Bolsonaro pegou a peça mais importante do xadrez dele e tirou do tabuleiro, que candidato a vice não manda nada. E aí, no caso, o Paulo Sérgio foi promovido e o Bolsonaro escolheu o chefe do Exército, um que não era golpista. Ele tirou o golpista da posição que tinha, 2 golpistas ali das posições em que estavam, e um que entrou não era golpista e ferrou, além de não ser golpista, o Freire Gomes ainda delatou o Bolsonaro na Polícia Federal depois, quer dizer, deu ruim. Pois bem, eis que aí, segundo o Witzel, tem uma coisa que muita gente não vai lembrar. Tiago, mas a imprensa normalizou. Eu lembro da imprensa, logo no comecinho de 2019, normalizando que o assassino da Marielle morasse na casa do Bolsonaro. No comecinho de 2019, quando foram presos aí o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que tinha até foto com o Bolsonaro, a imprensa estava em lua de mel com o Bolsonaro. Essa lua de mel durou aí 1 ano, mais ou menos. A imprensa, você via na imprensa, era, nossa, ministérios técnicos do Bolsonaro, com militares competentes, militares premiados, militares super condecorados. E olha só, o Paulo Guedes no Ministério da Economia, o Brasil vai crescer não sei quantos %. E aí sempre era abaixo da previsão, só dava ruim, e a imprensa lá exaltando. Então a imprensa tentou normalizar, até tem a opinião de que em 2018 a imprensa ia tentar ali abafar de todas as maneiras se viesse à tona que o assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro. Só que uma parte ninguém lembra, que é o seguinte, a partir do momento que foi o Rony Lessa preso, é que aí veio a família Bolsonaro, no caso Marielle, com tudo. Porque não era só ele ser vizinho da Marielle, não. Ele e o outro assassino, o Elcio Queiroz, além do Elcio Queiroz ter foto com o Bolsonaro, os dois faziam parte da milícia escritório do crime, do Adriano da Nóbrega, que foi citado pelo Bolsonaro no Congresso Nacional e foi homenageado 2 vezes pelo Flávio Bolsonaro, que era amigo dele. Quer dizer, peraí, o amigo do Flávio Bolsonaro manda matar a Marielle e o vizinho do Bolsonaro mata a Marielle? Isso tudo vindo à tona antes da eleição de 2018, eu vou falar. Teria salvo aí pelo menos uns 200 mil brasileiros que morreram na Covid, ou 300 mil aí não teriam morrido porque o presidente da República seria Fernando Haddad. E se o Haddad não sofresse um golpe, que eu vou falar de comunicação e de articulação, o Haddad naquela época era 100 vezes pior que a Dilma. Se a Dilma sofreu o golpe 1 ano e 3 meses depois de assumir o segundo mandato, é capaz do Haddad não durar 6 meses. Mas tá, vamos supor que não sofresse o golpe. Olha, eu vou falar, a investigação teria sido federalizada, já saberíamos quem eram os assassinos da Marielle muito antes, os mandantes e tudo mais, e
a família Bolsonaro teria muitos problemas. Seria até melhor para o Bolsonaro ter perdido a eleição, que ele seria o candidato de oposição em 2022 e não estaria respondendo aí tanto processo por tentativa de golpe. Ele ganha a eleição por qualquer coisa, cometeu um monte de crime e vai passar anos e anos e anos na cadeia. Se continuasse lá como deputado, tava ali comendo pelas beiradas com rachadinha, roubando dinheiro público, ninguém tava sabendo e fim. Mas não, resolveu aí ferrar o Brasil, deu ruim pra ele. Agora você tem o Witzel tá com tudo, hein? O Witzel falou ali que o governo dele caiu porque ele investigou o caso Marielle. O Witzel falou aí que o Braga Neto pode ter sido aí, pode ter atrasado, mas que a polícia, no caso, atrasou aí por causa... Lembremos, o chefe da polícia era o Rivaldo Barbosa, tá? Rivaldo Barbosa que era o mandante, então é óbvio que ele sabia quem eram os assassinos. É óbvio. Só que chegou no momento, a Polícia Federal descobriu isso. Se cruza o que o Witzel fala com as informações da Polícia Federal. Em determinado momento, em 2018, o Rivaldo Barbosa percebeu que ele tinha que jogar o Rony Lessa e o Elcio Queiroz aos leões, porque senão ia chegar nele e nos mandantes. E aí, ele deve ter feito talvez um acordo com os dois e tudo mais, e aí ele falou, ó, vocês vão presos. E aí prendeu os dois. Os dois sabiam que não se delatassem ia ter problema para eles. Quem estava investigando o caso era a Polícia Civil do Rio de Janeiro, então não ia ter como eles fecharem a delação, iam ficar presos. É isso. Não ia ter nem como eles, quero dar uma entrevista na imprensa, não ia ter nem como falar. Então, o que acontece? O que aconteceu foi isso, aí o Rivaldo Barbosa agora está preso, a Polícia Federal investigou tudo, e agora vai ter uma mega investigação aí sobre por quê, como e por quê que tem tantos crimes no Rio de Janeiro que a polícia não investigou e não investiga até hoje. O Cláudio Castro está apavorado, que está cheio de investigação de corrupção dele e ele vai cair muito rápido do governo do Rio de Janeiro, antes do que a gente imagina. E agora essas investigações vão pegar também o Cláudio Castro em cheio. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.